Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 18 de agosto de 2023, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos alimentar, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, junte-se a nós, é só clicar no botão aqui abaixo, inscrever-se, depois acionar o sininho de notificações todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for publicado no canal, você é notificado e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Envie a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Por último, dizer que os pedidos de oração são anotados aqui no caderninho de oração e a gente ora fora do vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 13. 13 e 14 eu vou ler. Diz assim: não julguemos, critiquemos e culpemos uns aos outros. Eu estou lendo na versão Bíblia, Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer, Bíblia Amplificada, tá? Não julguemos, entre parênteses, critiquemos e culpemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, entre parênteses, e decisão, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo, entre parênteses, convencido, persuadido, fecha parênteses, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, abre parênteses, impura e profana, fecha, a não ser para aquele que a tem por imunda, contaminada e profana, para esse é imunda. Eu vou ler também esse texto na Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, que ela diz assim, Romanos 14, versículo 13 e 14. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Paulo aqui, querido, ele estava respondendo aqui para a igreja de Roma sobre um debate acerca de comidas, dessas coisas, né? E se deveria comer comida oferecida a ídolos ou não. E Paulo é muito categórico na sua afirmativa, né? Ele tinha uma forte convicção, certeza, profundidade na palavra, né? E ele nos mostra, né, o poder que tem nos nossos pensamentos. Paulo, ele não acreditava que a carne oferecida aos ídolos pudesse ser corrompida, porque ele sabia que os ídolos não eram nada em si mesmos, não tinham poder nenhum. Né? Eles só eram madeira, ou pedra, ou metal, esculpido, mais nada, nada além disso. Então, o conselho de Paulo à igreja era o quê? Para que elas não comessem carne se elas achassem que ela fosse impura. Se eles entendiam que a carne oferecida aos era impura, então que eles não comessem. Paulo sabia que a partir do momento em que elas acreditassem que aquela carne era impura porque foram oferecidas a ídolos, se elas acreditarem na sua consciência que elas eram impuras, então não importava mais, né, na realidade, se aquelas carnes eram puras ou impuras. O que importava era o pensamento dela, porque é o pensamento delas que as condenaria. Não era o fato de ser ou não ser impura aquela carne oferecida aos ídolos, mas o fato da consciência, do pensamento deles acreditarem que era impura, e isso faria com que os seus pensamentos, a sua mente, os condenasse. Né? A gente vê aqui a clareza, a profundidade, né, da sabedoria, do entendimento da palavra do apóstolo Paulo. Esse princípio que Paulo aplicou aqui para esclarecer a igreja de Roma é aplicado hoje, querido, para nós, na nossa vida. Quando a gente pensa, né, não, eu não vou conseguir tal coisa, não, eu nunca vou conseguir, não, eu não consigo, é provável que você nunca consiga mesmo. Eu acho lindo, as nossas netinhas estão estudando numa escolinha aqui em Brasília, chamada Casa Montessori. Um abraço para a irmã Carminha e o irmão Ideval, que são os proprietários e diretores daquela escola. E lá nessa escola, no método Montessori, eles
eles desenvolvem, né, a autonomia da criança, ensinam a criança ela ser autônoma. Ela vai desenvolvendo isso, né, aprendendo a fazer as coisas, não ficar dependendo dos outros e não dizer nunca eu não posso. Então, nossas netinhas, a Clarice tem 2 anos e pouco, mas bem antes já, ela já estava lá, e a Luísa, né, que fez 4 anos agora, tinha 3 anos há pouco tempo, elas não deixam que ninguém faça nada por elas. Elas falam, não, eu consigo, e elas vão e fazem. É lindo demais, querido, ver isso, né, isso sendo desenvolvido. E esse pensamento, eu não consigo, eu não vou dar conta, isso é um limitante, é um pensamento que limita o nosso destino. É um pensamento que limita a nossa capacidade. É um pensamento que limita a nossa ação. Então, se os nossos pensamentos nos convencem que nós não vamos conseguir fazer algo, ou não vamos conseguir fazer algo certo, a tendência é que a gente realmente não consiga, ou a tendência é que a gente faça realmente errado. Ou seja, esse pensamento errado, ele aumenta o índice, né, a probabilidade do nosso insucesso, dos nossos fracassos. Da mesma maneira, o contrário. Tudo que a pessoa pensa, eu posso, eu consigo, e ela vai à luta, ela consegue. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Então, não é o que as pessoas dizem, não é o que a mídia diz, não é o que o expert no assunto falou na televisão, não. É aqui, ó, na sua mente. É interessante que, se nós procurarmos renovar nossa mente com a verdade da palavra de Deus, entendendo aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que nós podemos em Cristo, aquilo que nós temos em Cristo, e isso ficar claro na nossa mente e for transformado em vida nas nossas vidas, nada poderá nos parar. Porque a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de trazer realidades. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. É interessante que Paulo, ainda na sua 2ª carta aos Coríntios, ele fala algo interessante sobre essa questão de trazer a verdade da palavra para a nossa mente e para a nossa vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3, Paulo alerta sobre essa questão dos pensamentos. Ele fala assim, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3, ele diz assim, porque andando, vivendo na carne, não militamos segundo a carne, usando meras armas humanas. Aqui está entre parênteses, eu estou lendo na Bíblia da Joyce. Ao contrário, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, não são físicas, de carne e sangue, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas aqui, querido, na mente. Destruindo conselhos, entre parênteses, argumentos, teorias e raciocínios, e toda altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento, todo pensamento, todo propósito, à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada, também, que diz assim, a partir do versículo 3, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja, queridos, como é importante a renovação da mente com a verdade, que é a palavra de Deus. Porque quando nós estabelecemos a palavra de Deus na nossa mente e na nossa vida, na nossa ação, nas nossas palavras, nada nos será impossível. Sabe? É aqui, querido, que é bloqueada a nossa capacidade, através dos pensamentos, através da nossa mente, sem a renovação pela palavra. Então, o que nós precisamos fazer? Por isso nós batemos muito nessa tecla. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, né, no versículo 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou o vosso culto espiritual, algumas versões dizem assim. Mas no versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, ou com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o bloqueio está aqui, querido, na nossa mente, nos nossos pensamentos, é eles que nos limitam. E se nós renovamos a nossa mente, mudamos os nossos pensamentos, segundo a palavra de Deus, não estaremos mais limitados. O sucesso está aí bem perto de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu desafio você a continuar essa jornada de transformação pela renovação da mente, que é isso que vai te levar à vitória. Renovar a mente com a palavra de Deus. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra, que essa palavra seja... que ela possa abrir os horizontes espirituais dos meus irmãos, possa clarear o entendimento de cada um e que eles possam, Pai, entender que é aqui na mente o bloqueio, mas esse bloqueio pode ser ultrapassado pela renovação com a palavra de Deus. Quando nós colocamos a Tua palavra, Pai, na nossa mente, né, renovando a nossa mente com a Tua palavra, nada nos impedirá de alcançar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. Pai, sobre cada um que está assistindo esse vídeo, e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, provisão, proteção, livramento, harmonia e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima, fiquem na paz.